Agora sim. Bom, então, obrigado, Fernanda, pela apresentação. Obrigado a todos aqui do Mackenzie pelo convite. Obrigado a todo mundo pela presença. Espero não decepcionar demais, assim. Eu sou meio enrolado, tenho esse sotaque que vocês estão vendo que eu tenho. Tenho essa tendência a falar, às vezes, rápido demais. Todo mundo que me ouve falar, fala, legal, mas fala um pouquinho mais devagar. Só que aí rola aquela empolgação. Enfim, mas espero trazer algumas coisas legais para vocês sobre o livro do Tolkien que eu mais amo de paixão, o primeiro livro do Tolkien que eu li na vida, e até hoje é o mais rico, sem dúvida nenhuma. Lógico que a obra do Tolkien é vasta e tem coisas legais e tudo, mas o Silmarillion, a cada frase que eu ouço de novo, porque eu gosto de, às vezes, ouvir o audiobook também, ou que eu leio de novo, ou quando eu tô ali brigando, batendo a cabeça para traduzir, eu sempre acho riquezas novas, e acho que nessa palestra tem algumas coisas que eu nunca tinha, preparando essa palestra, coisas que eu nunca tinha reparado antes, acabou aparecendo para mim. Então espero que vocês gostem. E o foco é a relação do Silmarillion com o Antigo Testamento, com a Bíblia hebraica, tá? A gente poderia pensar em relações com o Novo Testamento também, mas eu acho que o modelo, não exatamente modelo, mas tem esse peso da influência literária grande, eu acho, até linguística em certos aspectos do Antigo Testamento, no Silmarillion, e por isso que eu resolvi focar nesse pedaço da Bíblia, ou na Bíblia inteira, no caso, para quem seria judeu. Próximo, por favor. Então, um pequeno esqueminha, uma pequena mapa do nosso caminho, nosso mapa de Beleriand e de Valinor também, para mostrar como é que vai progredir a palestra. Eu vou falar primeiro um pouquinho de o que eu chamo de bases teóricas e teológicas para esse diálogo, com base em alguns textos do Tolkien mais teóricos, mesmo, e nas cartas dele também. Tá? Aí eu vou enfocar um pouquinho de paralelos que são mais linguísticos, mais de texto mesmo. Por isso que a gente vai ter em vários slides algumas passagens em inglês mesmo, do Silmarillion e da Bíblia. Não é pedantismo meu, gente. Para quem não sabe inglês, me desculpa, eu vou tentar traduzir ao mesmo tempo, lógico. Mas para mostrar essa relação direta vocabular, estrutural, sintática, linguística, é importante mostrar os textos originais do Silmarillion e algumas traduções da Bíblia em inglês. E depois os paralelos temáticos, né? Você, como grande estrutura narrativa, como a maneira como a história funciona, o que tem de semelhança, de compare and contrast entre o Antigo Testamento e o Silmarillion. Então, vamos avante, por favor. Primeira coisa, esse conceito do Tolkien eu acho que é muito interessante, que é o mundo do monoteísmo, que ele chama de monoteísmo puro. O que isso quer dizer? Próximo, por favor. A gente tem que sempre ter na cabeça o seguinte: o mundo de Arda, a Terra-média, que é um continente no mundo de Arda, nada mais é, isso Tolkien deixou muito claro, o passado remoto, imaginado, reimaginado do nosso próprio mundo. Não é outro planeta, não é outra dimensão, é a nossa Terra. Tá? E a expressão uso de Terra-média, Middle Earth, deixa isso muito claro, porque nas línguas germânicas antigas, seja no anglo-saxão, ancestral do inglês, seja no Midgard, né, que seria o termo nórdico, escandinavo, é só uma designação para essa terra onde seres humanos habitam, as terras mortais, né, esse pedaço. Por que é média? Né? Porque só se conhecia um grande continente naquela época, né, só a massa de terra do Velho Mundo, que divide em Europa, Ásia e África, mas na verdade é uma coisa só. Né? Então essa maçona de terra que está em meio de um grande oceano, então essa terrona no meio do oceano, por daí que é Terra-média. Então é um mundo mortal imaginado pelos antigos germânicos, e esse termo que o Tolkien usa, então não tem como você dizer em nenhum momento que é outro mundo, não, é o nosso mundo. Só que o Tolkien era, em primeiro lugar, um católico fervoroso, um cristão fervoroso, que era um apaixonado pelas mitologias antigas, mas não se achava no direito de contradizer, pelo menos frontalmente, o que para ele era verdade, né, cosmológica, teológica, ontológica, né, dessas bases de como o mundo funciona. Então, se ele quer incorporar elementos das mitologias antigas, mas, ao mesmo tempo, manter a visão do que para ele era verdade teológica, que é o monoteísmo, a existência de um único Deus verdadeiro, ele tem que dar uma adaptada, de certa maneira, acochambrada a fazer isso funcionar. Aliás, parêntese, isso é o mesmo desafio que o C.S. Lewis acaba enfrentando na trilogia espacial dele. Aliás, quem leu a trilogia espacial do Lewis aí? Alguém leu?
Gente, pouca gente. Quem não leu, leiam. Vocês acham Crônicas de Nárnia legal? Vocês estão perdendo muito se vocês não leram a trilogia espacial do Lewis. Então, esse desafio dos dois, cada um enfrentou a sua maneira, mas no fim a solução foi bem parecida. De como você encaixa num cosmos essencialmente monoteísta, no fundo cristão, as mitologias antigas pelos quais os dois eram apaixonados. E o que eles fazem, então, é dar funções cósmicas um pouco diferentes para figuras que são equivalentes aos deuses dessas mitologias, de maneira que tudo funcione juntinho. No fundo, esse grande desafio os dois encararam e conseguiram vencer, na minha opinião, de maneira bem parecida. Então, como eu disse ali, abarcar o que a gente tem de belo e de verdadeiro nessas mitologias não cristãs, numa visão monoteísta. Próximo. E o modelo possível, isso aí eu tirei do meu bumbum, viu, gente? Tirei da minha cabeça isso aí. Em nenhum momento tem uma evidência direta do Tolkien usando essa comparação explícita. Mas eu acho que juntando as pontas do que tem nas cartas e do que tem no texto teórico dele sobre o Beowulf, que é Os Monstros e os Críticos, The Monsters and the Critics, que eu espero que em breve a gente traduza numa edição para Harper, aqui no Brasil. Eu acho que é essa a solução que ele pega, se inspirando nesse épico anglo-saxão muito antigo e muito importante. Esse aqui é o manuscrito, só para quem não conhece, é o manuscrito original do Beowulf, preservado num único manuscrito, né, lá na Inglaterra. E aqui tem a interjeição que começa o poema. What? Diz que o Tolkien, quando ele dava aula sobre Beowulf, ele entrava na sala em Oxford e começava a berrar What? E as pessoas achavam que ele estava falando quiet, né, fica quieto. Mas não, ele estava tentando começar a declamar o Beowulf. Enfim. Então, paralelo específico de novo, eu que estou traçando. E o que tem isso, então, como é que é a relação, então, entre o Beowulf e o Silmarillion? A ideia de que, embora seja um poema que se passa com heróis da época pré-cristã, né, da época antes que os anglo-saxões chegassem na Inglaterra e se cristianizassem, esses personagens no mundo real seriam pagãos, seriam pessoas que adoravam deuses como equivalentes, né, do Odin, do Thor, dos outros deuses germânicos e escandinavos. Mas, para o autor do Beowulf, que era um poeta já cristão, ele imagina essas figuras mais como os patriarcas lá do Antigo Israel, do Antigo Testamento. Então, figuras que acreditavam na existência de um Deus único, tá? Eram pagãos, esses pagãos nobres, pagãos puros, enfim, moralmente aceitáveis, tinham essa crença originalmente monoteísta que teria vindo desde a origem da humanidade, e às vezes eles caíam, eles davam uma deslanchada, como diz essa citação, então, tá no próprio Monsters and the Critics, que é o seguinte: então, temos de fato uma concepção inglesa cristã do chefe nobre anterior ao cristianismo, que atribuía a Deus todas as coisas boas desta vida e que podia, tal como os israelitas, cair na tentação da idolatria. Tá? Isso que o Tolkien então chama de monoteísmo puro. E numa dessas cartas, uma carta que ele tentou, dá muita dó dessa carta na verdade, porque ele tentou emplacar a publicação conjunta do Senhor dos Anéis e do Silmarillion em 1951, antes do Senhor dos Anéis ser publicado. Tá? Ele queria, não, o que faz sentido publicar tudo junto? Ele mandou esse pitch, essa argumentação para um editor da Collins lá na Inglaterra. Daí ele explicando então a lógica do cosmos dele, quando ele vai falar dos Valar, ele fala que a ideia dos Valar, né, dos deuses, entre aspas, do Silmarillion é você ter seres da mesma ordem de beleza, poder e majestade das altas mitologias, que ainda assim possam ser aceitos por uma mente que acredita na Santíssima Trindade. Tá? Ou ele poderia falar, ele como católico também, que acredita nos santos, enfim, na intercessão dos santos. É um pouco essa a ideia que está por trás dos Valar, como casar uma coisa com outra. E responder idolatria, guardem na cabeça que vai ser importante quando a gente vai falar de um pessoal de uma ilha chamada Númenor, beleza? Próximo, por favor. Então, primeiro, ecos de linguagem, tá? Coisa mais comparação textual mesmo, é o que me vem à cabeça. Talvez tenha coisas que aparecem que eu não tenha pegado, e é curioso como isso não é tão comum quanto eu esperava. Eu tenho muito na cabeça, o texto que eu mais gosto, não é segredo para ninguém, é o Ainu Lindale, né, o mito da criação, que começa muito assim, às vezes elementos muito claros, e depois dilui. Você vê que tem inspiração bíblica, mas tem um monte de outros elementos ali. Mas enfim, acho que são coisas significativas. Próximo, por favor. There was Eru, the one who in Arda is called Ilúvatar. Então, havia Eru, o único. Eu estou traduzindo como Uno na minha tradução. Vamos ver se vai
se vai ficar bom ou não, mas enfim. King Arda é chamado de Ilúvatar, né, o pai de todos. A coisa que me vem na cabeça muito clara, o fato de The One, o único ou o uno, ser o nome de Deus. Na verdade, me vem muito na cabeça o Shema, né, que é a oração judaica por excelência, né, que aparece no Antigo Testamento. Tem a citação aqui do Deuteronômio. Eu usei o texto em inglês da Jewish Study Bible, que é uma Bíblia só judaica mesmo, então só tem Antigo Testamento. Hear, O Israel, the Lord is our God, the Lord alone. Ouve, ó Israel, o Senhor é nosso Deus, o Senhor sozinho. E às vezes a tradução pode ser também the Lord is one, tá? Muito paralelo, muito próximo com o Ero como o the one. Depois, ainda durante o mito da criação, a gente tem essa passagem, quando os Valar ainda não deu problema nenhum entre os Valar, tá todo mundo bonzinho, cantando bonitinho, Ilúvatar sentadinho ouvindo. Então, but now Ilúvatar sat and hearkened, and for a great while it seemed good to him, for in the music there were no flaws. Então Ilúvatar se sentou e escutou, e durante muito tempo aquilo lhe parecia bom, pois na música não havia falhas. Né? Mesma tradução do Jewish Study Bible, and God saw all that he had made and found it very good. Tá? Deus viu tudo que ele tinha feito e achou que era tudo muito bom. Acho que esse bom é a palavra-chave. De novo, a diferença importante, como quem leu o Silmarillion conhece, é que nesse caso, no caso do Ilúvatar, ele só propôs o tema e achou que o tema era bom. Nada tinha sido criado efetivamente, era a ideia da criação, e no Deus bíblico, claro, Deus já tinha criado para valer as coisas nessa passagem. Próximo. E mais um aspecto, então, ligado ao nome do Eru Ilúvatar, ou de Deus. Então, quando já deu a briga toda, 3 temas, Melkor foi, pelo menos inicialmente, derrotado pelo terceiro tema de Ilúvatar no mito da criação. E o Ilúvatar, então, se dirige aos Ainur, aos futuros Valar, e fala: Mighty are the Ainur, and mightiest among them is Melkor. But that he may know, and all the Ainur, that I am Ilúvatar. Those things that ye have sung, I will show them forth. Né? Então, poderosos são os Ainur, e mais poderoso entre eles é Melkor. Mas para que ele saiba, e que todos os Ainur saibam, que eu sou Ilúvatar, essas coisas que cantastes, eu as mostrarei. Tá? A comparação, então, com um trechinho do Êxodo. And the Egyptians shall know that I am the Lord, when I stretch out my hand. Os egípcios saberão que eu sou Javé. O pessoal às vezes traduz em Bíblias do Brasil, porque seria uma reconstrução da pronúncia do tetragramaton sagrado, né, o nome de Deus na Bíblia hebraica. Javé, então, que em inglês muitas vezes se mantém como Lord ou Senhor. Essa coisa de eu sou, a gente volta de novo para o Êxodo, né? Quando Moisés pergunta para Deus, mas qual é que é seu nome? Como é que eu falo para os israelitas quem é você? Ele fala, eu sou aquele que é, ou eu sou aquele que sou. O nome definido pela ação, por aquilo, o nome incorporando aquilo que a figura divina faz, né? O nome como encarnação linguística quase mágica da essência da pessoa. É isso que então, tipo, eles vão saber que eu sou Ilúvatar quando eu fizer isso, ou eles vão saber que eu sou o Senhor quando eu fizer isso. Deus se revelando pelo que ele faz, o nome como essência do que ele faz, na verdade. Próximo. E tem essa coisa que eu reparei só preparando isso aqui, eu nunca tinha me ligado, e achei muito, muito bonitinho. É um detalhe, mas achei muito bonitinho. Aliás, difícil achar a imagem boa da Niena, parece essa coisa meio emo, assim. Não tinha nada melhor, assim, não tem nenhuma ilustração mais oficial da FIFA dos livros, assim, da Niena, então teve que ser a Niena emo mesmo, vocês me desculpem. O próximo. Então, quando estão no Vala Quenta, né, descrevendo as atribuições dos Valar, quem eles são, o que eles fazem, a essência de cada um, sobre a Niena se fala, então, she is acquainted with grief and mourns for every wound that Arda has suffered. Né, ela tem um conhecimento da tristeza, né, tem uma relação íntima com a tristeza e pranteia todos os ferimentos que Arda sofreu. Tem esse trechinho que é extremamente parecido, em especial na tradução da Bíblia do Rei Jaime, do King James Bible, do Isaías,
a versão está um pouquinho diferente na Jewish Study Bible. A man of suffering, familiar with disease. Disease seria o grief, tá? Na Oxford Annotated Bible. A man of suffering and acquainted with infirmity. Ou, nessa tradução brasileira da editora Paulus, católica, homem do sofrimento e experimentado na dor, que tá o mais próximo do que se fala sobre a Niena. Tem, inclusive, quem não conhece, vale a pena vocês conhecerem o Messias do Handel, umas obras clássicas mais bonitas. Esse trecho foi musicado, falando de Jesus, né? É a canção do servo sofredor de Isaías, que o pessoal costuma atribuir ao sofrimento de Jesus na cruz. Uma coisa assim. He was despised and rejected, a man of sorrow and acquainted with grief, que é exatamente o que se fala sobre a Niena. Próximo, por favor. Eu não cantei só pra ser aplaudido, gente, é sério, mas obrigado. Não precisava aplaudir, não tá tão bom, tá? Obrigado. Vamos lá. Um pouquinho ainda de coisas do Êxodo, que eu acho que é bem marcante quando a gente fala. E isso também é outra coisa que eu reparei nessa leitura, coisa que nunca tinha ligado. Gente, desculpa, acho que eu fui um pouco ingrato. Obrigado. Essa posição aqui nunca me é confortável, eu faço bobagem. Eu nunca tinha pensado no Fëanor como Moisés, mas acho que o Fëanor era um Moisés ao contrário, se a gente for parar pra pensar. Ou um Moisés que faz tudo errado, talvez. E acho que esses textos mostram bem claramente isso. Então, vamos lá. Então, the Noldor began to murmur against them, and many became filled with pride. Né? No caso, os Noldor começaram a murmurar contra eles, contra os Valar. A palavra-chave é murmurar, tá? Essa palavra-chave no Silmarillion e na Bíblia hebraica. E muitos ficaram cheios de orgulho, né? Os Noldor que falaram, a gente tá bom demais, a gente quer liberdade, a gente quer as terras amplas da Terra-média, esses Valar estão aqui sacaneando a gente, tudo mais. E de novo, isso eles falando antes da rebelião do Fëanor, e aí quando eles se rebelam, realmente eles estão lá indo pro frio e todo mundo tremendo de frio, chegando perto do rio Caraxé, e ninguém sabe se vai dar para passar para a Terra-média ou não sem congelar. E aí eles então tem essa passagem. And many repented of the road and began to murmur, especially those that followed Fingolfin. Então muitos se arrependeram da estrada e começaram a murmurar, especialmente aqueles que seguiam Fingolfin. Então a gente tem a passagem do livro de Números, tem N passagens dos israelitas no deserto, tá? Com essa palavra-chave murmurando, essa coisa de que não tá dando certo e Moisés tá levando a gente pro buraco e era melhor que a gente tivesse ficado no Egito, sei lá, né? And all the children of Israel murmured against Moses and against Aaron, and the whole congregation said unto them, would God that we had died in the land of Egypt, or would God we had died in this wilderness. Então todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação disse a eles, quisera Deus que tivéssemos morrido na terra do Egito, ou quisera Deus que tivéssemos morrido neste deserto. Acho que a ironia talvez não seja casual, é um pouco chute, tá? Não tem evidência direta sobre isso, mas é curioso que aqui tem israelitas num deserto quente de areia e ali os Noldor num deserto quente, num deserto frio, cheio de gelo, mas os dois grupos perdidos no deserto, no caso. Próximo. Então, do ponto de vista linguístico, das coisas que batem, assim, palavras, frases, esses motivos, leitmotivs que ficam voltando, que dá para destacar, acho que por enquanto é um pouco isso. Primeiro eu queria falar um pouquinho do que a gente chama de historiosofia dos dias antigos. Historiosofia é um termo que se usa para falar um pouco de filosofia da história ou teologia da história, né? Uma coisa é historiografia mais basicona, de você tentar só levantar fatos, ver quais são os fatos que na documentação batem melhor uns com os outros ou não, tentar criar uma narrativa coerente com os fatos. Outra coisa é você ter uma filosofia ou uma teologia da história, né? O que a história significa, o que tem ou não de uma mão talvez de Deus, ou enfim, de uma lógica interna da história acontecendo e guiando os acontecimentos. Então, isso é um pouco que eu queria investigar no Silmarillion e comparar com o Antigo Testamento. Tá? Primeiro ponto
que eu acho que é bem importante ter em mente é essa semelhança das premissas do Silma com a história deuteronomista no Antigo Testamento. Para quem não conhece, a história deuteronomista são basicamente todos os livros históricos, né? Então depois de Gênesis, depois do Pentateuco, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, o que vem depois, o povo de Israel se fixando na terra prometida e ficando lá através das monarquias do Davi, de Salomão, monarquia dividida até o exílio na Babilônia. Tudo isso é a história deuteronomista, tá? Que muita gente acha, o pessoal que faz estudo crítico das fontes da Bíblia acha que talvez tenha sido obra de uma única escola, que teria sido a mesma pessoa a mesma escola que escreveu o Deuteronômio, por isso esse nome, que enxerga essa lógica na história, essa estereosofia, que é basicamente a visão de por que o que acontece com o povo de Israel está relacionado com a fidelidade dele a Deus ou não. Tá? E tem algumas coisas muito semelhantes nessa visão de mundo, eu acho, e a visão de mundo que aparece no Silmarillion. A primeira delas é a questão da responsabilidade coletiva, que a gente vê tanto no caso dos Noldor quanto dos Númenóreanos depois, quando a gente chega no Akallabeth, na história da ascensão e queda de Númenor. Que é o seguinte, você não pode ser encarado apenas como um indivíduo isolado. O destino que você tem é o destino do seu povo e da maneira como o seu povo se comporta com a aliança em Deus, no caso do Antigo Testamento, e com a fidelidade aos Valar e obviamente, a Ilúvatar, no caso do Silmarillion. Então, no caso da maldição dos próprios Noldor, né? A gente sabe que quando eles estão lá brigando com os Teleri em Alqualondë, tem o famoso fratricídio. Tem gente que chega de paraquedas ali, né? Quem começa a briga são o Fëanor e os filhos, os seguidores dele. Aí chega o pessoal do Fingolfin, vê eles apanhando e entra na briga. E no final, o pessoal do Finarfin, né? Do Finrod, da Galadriel, esse pessoal nem chega a derramar sangue nenhum, mas como eles continuam naquele grupo dos Noldor e vão para a Terra-média também, eles continuam na rebelião, eles acabam sofrendo a mesma maldição dos Noldor, tá? Ou no caso dos Númenóreanos, você tinha, obviamente, os fiéis, o partido dos fiéis em Númenor, o pessoal que não queria se rebelar contra os Valar e contra Ilúvatar, mas como preponderava o partido do rei, né, o pessoal que queria, no fim, chegar em Valinor e conquistar a vida eterna na base da pancadaria, esse pessoal predominou e acabou levando o Númenor inteira para o buraco. Só escapou Elendil porque os barquinhos estavam prontos ali na costa. Então, essa visão de que você, embora tenha, que os inocentes acabam pagando pelos pecadores, porque a maneira como as sociedades funcionam acaba arrastando todo mundo para a ruína nesse tipo de situação, de desafio a uma autoridade que é sagrada. Isso eu vejo muita proximidade realmente do Silmarillion com o Antigo Testamento. E outro ponto que eu acho que é central é essa coisa da luta contra a idolatria. E é engraçado, é uma coisa que não tinha me ocorrido, mas nas cartas do Tolkien fala isso. No fundo, a luta contra o Morgoth e contra o Sauron era o quê? Obviamente era várias coisas, era uma luta contra a tirania de maneira geral, mas no fundo o Tolkien fala também era uma luta por liberdade religiosa, tá? De certa maneira. Porque esses caras eram ilegitimamente querendo usurpar a posição dos Valar e de Ilúvatar, lógico, do único Deus verdadeiro, e resistir então a eles. Era não só uma resistência contra a tirania terrena, contra uma resistência contra figuras que queriam que você adorasse os caras como deuses, tá? Então, é uma briga contra a idolatria, assim como no antigo Israel. Durante toda a história deuteronomista, você tem essa tensão contínua entre em geral, a minoria dos israelitas fiéis, que continuam adorando ao Deus verdadeiro, e aqueles que vão para o lado idólatra, começam a adorar divindades pagãs. Então, esse embate acho que é muito claro, e acho que é muito significativo essa frase do Amand, né, do pai do Elend, eles discutindo, olha, a gente vai trair o rei de Númenor mesmo, a gente vai lá tentar ir para Valinor, tentar dedar o rei pros Valar. Tipo, o Elend fala, papai, você tem certeza que você vai fazer isso? E o pai dele fala o seguinte: For there is but one loyalty from which no man can be absolved in heart for any cause. Só tem uma única lealdade da qual nenhum homem pode ser absolvido, pode ser liberado dessa lealdade, que é a lealdade, basicamente, ao que é certo e, portanto, a Deus, né? A Ilúvatar, aos Valar, tá? Então é um pouco isso que eu tento dizer com essa argumentação. Próximo, por favor. Eu falei que o Fëanor podia ser um Moisés ao contrário, mas o Fëanor também tem muito de Caim, como vocês podem imaginar, talvez já tenham pensado. Esse aqui é o Fëanor quase matando o Abel dele, né, que seria o Fingolfin, puxando a espada, colocando na garganta.
Então, você tem essas duas coisas, né? A questão do fratricídio, o motivo, né? O tema do fratricídio é muito forte. Com ele, que primeiro tem um quase, que é o familiar, que ele quase mata o próprio irmão dele. Depois tenta abandonar o irmão dele, né, no gelo, não consegue, mas ele fez muita força para deixar o irmão dele lá virando cubo de gelo. E tem um fratricídio étnico, óbvio, né? Que é então a matança dos outros elfos, dos Teleri, né, dos elfos navegantes, marinheiros, no porto deles de Alqualondres, só para roubar os navios. Tá? Então, a marca de Caim, em certo sentido, é a marca de Fëanor. Acho que é difícil negar disso. E tem esse elemento que eu também percebi dessa vez, que nunca tinha me ocorrido. Ninguém presta muita atenção nas genealogias do comecinho do Gênesis, né? Se alguém presta atenção aqui, parabéns, porque em geral as pessoas deixam passar. Mas uma coisa que é curiosa é que os filhos... Adão, né, tem 3 filhos que são nomeados ali, né? Tem o Caim, tem o Abel e tem o Seth. O Seth o Abel é morto pelo Caim, o Seth acaba sendo o ancestral da humanidade boa, né, entre aspas, do Noé. E o Caim tem uma descendência bem numerosa também. Com que mulher a gente não sabe, né? A Bíblia nunca explica com que mulher isso aconteceu, mas deixa isso pra lá. O fato é que os descendentes do Caim, os filhos, netos, bisnetos do Caim, são os caras que inventam todas as artes. A Bíblia fala a construção de tendas, a construção de cidades, a construção, os artífices que mexem com metais, que é exatamente a essência do Fëanor também, que é o artífice, o inventor, o cara que inventou, no caso dos elfos, a escrita, né? Então, talvez não seja casual esse outro elemento aí na história. Uma citaçãozinha só do que Deus fala pro Caim quando ele mata Abel, que acho que é muito marcante. E tem esse elemento da queda mesmo, né? Os elfos, ao contrário dos seres humanos, na narrativa bíblica, mesmo quando eles fazem muita bobagem, eles se tornam mortais como punição divina. Mas eles caem, em certo sentido. O Tolkien usa o termo queda como uma comparação direta com a queda de Adão e Eva. E quando, então, os Noldor cometem o assassinato, cometem a matança dos Teleri, o Magnor, né, filho do Fëanor, arrependido daquela sanguinolência, ele compõe um lamento, que acho que o Tolkien não chegou a escrever esse lamento, embora ele tenha escrito outros poemas que são citados no Silmarillion, que é o Nordolante, ou a queda dos Noldor, não à toa esse termo de queda, e esse lante aqui é a mesma raiz linguística que depois dá origem a Atalante, que é o nome em Quenya, em alto-élfico, da ilha de Númenor, que também, como vocês sabem, cai a fundo. Tá? E essa citação também é das cartas do Tolkien, que eu acho que também deixa muito marcado esse ponto. Todas as histórias, no fundo, ele fala da contação de histórias humanas de maneira geral, mas para a obra dele também, todas as histórias são, em última instância, sobre a queda. E acho que marca bem essa coisa. Obrigado. E tem o Aule. O Aule é a queda evitada. E isso é muito, eu acho muito interessante e muito curioso, porque a gente volta um pouquinho para os paralelos linguísticos, sintáticos, tal. Quando o Aule, né, o Vala, ou Deus, não é bem Deus, a gente sabe que está mais para anjo ou arcanjo, mas enfim, quando o Aule resolve criar os anões, a estrutura da cena é muito parecida com duas coisas. Com a cena em que Deus, depois que Adão e Eva comeram o fruto da sabedoria, do bem e do mal, quando Deus puxa a conversa com eles, ou e depois quando Deus, aquela frase que eu citei ali um pouco antes, quando Deus fala com Caim. A estrutura da frase, o ritmo da frase é bem aquele, tá? Do nada, Ilúvatar chega então no Aule e fala: Why hast thou done this? Why dost thou attempt a thing which thou knowest is beyond thy power and thy authority? Então, que é o que fizeste, tá? Que é mais ou menos o que fizeste, que Deus fala para Caim, ou chega ali então na citação de Adão e Eva. E quem Deus falando para Adão, no caso: E quem te fez saber que estavas nu? Comeste então da árvore que te proibi de comer? Vocês reparem como a puxada de contato é muito parecida. Só que a diferença de Aule é que ele não faz isso num espírito de orgulho, que era o espírito de orgulho do Fëanor, no caso, ou o espírito de orgulho do Melkor lá, né, ainda não é no Lindale, mas um espírito de humildade, e num espírito que ele fala: olha, eu criei porque eu sou seu filho, né? Eu tenho esse impulso de criar outros seres que eu quero, para os quais eu quero dar liberdade, para os quais eu quero amar, porque eu sou filho de você que tem esse impulso, tá? E Ilúvatar então tem compaixão da humildade de Aule, e por isso que não é uma outra queda, porque não é baseada em orgulho, mas é baseada
em amor. Então, por isso que eu chamo de queda evitada. Próximo. Outro paralelo que eu vejo muito claro, acho, pelo que eu sei, ninguém tinha proposto isso antes, a coisa que está na minha cabeça. Eu estou para escrever um artigo para mandar para alguma revista sobre isso faz um tempo, mas é aquela coisa, né? Coisa para fazer acaba não rolando. Mas eu acho que tem muitos paralelos entre a casa de Elros, no caso do Silmarillion, e do Akalabeth principalmente, depois na Terceira Era, e a casa de Davi. Né? E são basicamente esses pontos. Essa subida ao trono com autoridade de origem divina. Por que o Elros Tarminiatur vira o primeiro rei de Númenor? Em parte porque ele é representante de uma casa de origem de sangue, de uma casa real élfica, de uma casa real humana, aliás, de duas casas nobres humanas, né? 3, aliás, já que tem sangue da casa de Beor, da casa de Haleth e da casa de Hador, então são as 3. E também porque ele tem sangue literalmente divino, ele tem o sangue da Melian, que veio lá da Lúthien Tinúviel, para ele. Tá? Então essa escolha e vira meio que uma monarquia sagrada. Nas cartas do Tolkien fala também que é como se fosse um sacro império romano para ele, né? O reinado de Númenor e depois o reinado da parte boa de Númenor que sobra, né? Que os reinos de Gondor e Arnor, é como se fosse o sacro império romano. Tem esse elemento do único lugar de culto autorizado, que é o Meneltarma. Tá? Assim como, digamos, o auge dos reinos israelitas, o auge da bênção divina vem com Davi e Salomão, que justamente instituem um único lugar para cultuar Deus na terra de Israel, que é Jerusalém, né? O único grande templo. Também em Númenor você tem só Meneltarma, o único lugar onde você tem cerimônias periódicas em homenagem a Eru Ilúvatar. Não é o único lugar do mundo de Arda, isso é muito interessante. Depois a gente descobre que aquele lugarzinho onde tinha uma mudinha da árvore branca lá perto de Gondor, a gente fica sabendo que naquele lugar, se não me engano, enquanto inacabados, me corrija se eu estiver errado, mas naquele lugar os reis de Gondor iam lá e faziam uma espécie de ação de graças para Ilúvatar periodicamente. Então, isso se repete um pouquinho na Terra-média. Mas o único lugar autorizado é isso. Ironicamente, Meneltarma é chamado de lugar alto. Tá? Que é um termo, na Bíblia acaba sendo depois ligado à idolatria, mas antes que tivesse o Templo de Jerusalém, era nos lugares altos também que os patriarcas de Israel e tudo mais sacrificavam, faziam sacrifícios para Deus. Tá? Tem a questão da corrupção, obviamente, tá? Que a gente vê depois de Salomão na Bíblia basicamente ladeira abaixo, com alguns pontos um pouquinho melhores, né? Alguns reis que tentam recuperar a crença e a adoração do Deus verdadeiro, que é basicamente o que acontece em Númenor depois desse ponto alto. Os Númenóreanos acabam se afastando cada vez mais da crença em Ilúvatar, da crença nos Valar, e acabam virando basicamente satanistas, ou melhor, morgotistas, né? Morgotistas acho que é o termo mais correto, ou sauronistas, morgotistas sauronistas, enfim. E tem a reforma religiosa do Tar-Palantir, que acontece de um jeito extremamente semelhante à reforma religiosa do rei Josias, do livro dos reis, segundo livro dos reis da Bíblia. Vou mostrar os paralelos agora, por favor. Eu chamo de momento Josias mesmo da monarquia númenoriana. Josias é o cara que parece que redescobre a lei de Moisés, tá, na Bíblia, redescobre o que seria o Deuteronômio. Tem um debate grande para dizer se, na verdade, o Josias, ele meio que escreveu do zero essa lei, que se ela não existia antes ou não, mas enfim, isso é uma questão mais histórica. Mas para a narrativa bíblica, ele redescobre a lei de Moisés e fala: vamos fazer as coisas direito, vamos voltar para a aliança com Deus, para que Israel não seja punido, a gente não vá para a casa do chapéu, basicamente. E é o que o Tar-Palantir faz em Númenor, tá? Só que não dá certo, então esse trechinho acho também bem significativo. But his repentance was too late to appease the anger of the Valar, with the insolence of his fathers, of which the greater part of his people did not repent. Né? Mas o arrependimento do Tar-Palantir foi tarde demais para acalmar a ira dos Valar com a insolência dos seus pais, né, dos seus ancestrais, da qual a maior parte do seu povo não se arrependeu. Vejam como é extremamente similar até o ritmo da frase, de novo nessa citação segundo o livro dos reis, falando sobre o Josias. Contudo, Yahweh é o termo que a Bíblia de Jerusalém costuma usar, pode ser o Senhor também, não abrandou o furor de sua grande ira, que se havia inflamado contra Judá, né, que era o último reino israelita que tinha sobrado, por causa das provocações que Manassés lhe havia feito. Manassés justamente o pai de Josias, assim como os pais, né, os ancestrais de Tar-Palantir, tinham deixado os Valar e Eru Ilúvatar bem nervosos, com razão. Próximo, por favor. Elendil, não dá para evitar a aproximação com a figura de Noé também, tá?
Acho que isso é meio autoexplicativo, o cara com o barquinho, que é o único que sobra de uma grande inundação. E tem muita essa teologia do remnant, né, o termo em inglês, ou do resto, né, um termo que aparece direto sobre os Noldor, sobre os Númenóreanos. Então, mas sobrou um remnant, um restinho de elfos que ainda lutavam contra Morgoth. Sobrou um restinho, um remnant dos Númenóreanos que ainda não adoravam a Morgoth, que queriam ficar do lado dos elfos, dos Valar, de Ilúvatar. Ainda no reino de exílio de Arnor e Gondor também vai aquele declínio contínuo quase depois de uma certa glória do reino de Arnor, do reino de Gondor. Tem um remnant, que é essa coisa que aparece em inúmeros profetas, aparece em Isaías, aparece em Miqueias, aparece em Ezequiel, N profetas da Bíblia hebraica, falando que esse restinho, Deus ainda tem alguma coisa preparada para eles, que é mais ou menos o que acontece no final com a ascensão do Aragorn ao trono. Essa citação é do Senhor dos Anéis, o único texto do Senhor dos Anéis que eu estou citando aqui, mas acho que é bem ilustrativa também. But nobler is his spirit than the understanding of Sauron, for is he not of the children of Lúthien? Never shall that line fail, though the years may lengthen beyond count. Mas mais nobre é o espírito dele do que a compreensão de Sauron, pois não é ele dos filhos de Lúthien. Nunca essa linhagem vai falhar, embora os anos se estendam além da contagem. É o Legolas falando do Aragorn, assim como a linhagem de Davi não terá fim, como diz o Evangelho de Lucas, justamente com a figura de Jesus. Então, a gente tem esse lado messiânico do Aragorn é muito claro também, retoma aí tanto a Bíblia hebraica quanto, obviamente, o Novo Testamento. É isso por enquanto, pessoal. Vou deixar meus contatos para vocês, meus 2 e-mails, o da Folha e o do Gmail. O meu canal, que estou gravando agora para ele e tal. Vou gravar as perguntas também. Opa, sem derrubar o celular, seu idiota. Pera. Tragédia. Rolou. Por favor, acessem. Tem a Valinor, quem ainda não conhece, por favor, também visitem. Por favor, me sigam no Twitter, Facebook, Instagram. Se quiser trocar ideia sobre Tolkien, é sempre um prazer e uma alegria. Espero as perguntas e agradeço muito. Obrigado, gente. Professor. Não precisa chamar de professor não, obrigado, mas eu preciso. Não sou professor. Quando Tolkien vai fazer assim, o senhor é tradutor e fez um trabalho comparativo entre o Antigo Testamento e a obra literária do autor. Quando ele vai fazer essa pesquisa do Antigo Testamento, do Novo, por ele ser um filólogo, trabalhar com a língua inglesa, ele vai direto nos originais hebraico grego, ou ele vai fazer sua pesquisa na King James Version ou na Bíblia de Genebra? O senhor tem alguma informação referente a essa questão, da biografia dele, dessa forma de pesquisa dele? Bom, vou repetir a pergunta só para ficar direitinho gravado. Então a pergunta é sobre que fontes, né, bíblicas, se era fonte original bíblica ou traduções que o Tolkien usava. A King James. O Tolkien era católico. Isso é uma coisa importante de lembrar. Então eu acho que ele não usaria, talvez, enfim, ele deveria conhecer muito bem a King James, porque parte da cultura literária, desde berço para os ingleses e tudo mais, talvez ele usasse alguma Bíblia católica. Que na época dele, acho que a mais conhecida era Duane Rames, você precisava checar, mas em língua inglesa acho que é essa. Agora, grego ele era certamente muito fluente, inclusive ele escrevia verso direto em grego, compondo o verso original em grego, na época do colégio. Hebraico, ele traduziu para a Bíblia de Jerusalém inglesa o livro de Jonas, que está em hebraico, então ele deveria saber hebraico, sim. Então eu acho que pelo menos para consultar, ele deveria consultar, mas eu acho que no dia a dia dele ele deveria ler. Aí é um pouco chute, eu não tenho evidência direta disso, mas quando você olha ele citando a Bíblia, ele está usando justamente os ritmos, o vocabulário e tudo mais da King James. Então eu acho que ele usava, no dia a dia ele deveria usar a versão inglesa, embora ele soubesse as línguas antigas. O senhor me permite mais uma pergunta? Claro. Na tradução, nesse processo de tradução, o senhor encontrou alguma palavra da língua inglesa do léxico, porque é um texto bem clássico, que é difícil de encontrar equivalente na nossa língua portuguesa, alguma palavra, algum léxico? O senhor tem dificuldade de encontrar na nossa língua algo, não da língua fonte para a língua algo? Por incrível que pareça, o que eu mais sofri foi o seguinte: termos específicos para designar peças da armadura, que é uma coisa que aparece, pequeno spoiler, não posso falar quase nada sobre a queda de Gondolin, mas isso eu posso falar, senão o chefe tá aí, o chefe me mata, me demite,
são esses termos para as peças da armadura. Que o Tolkien usa umas coisas bem específicas e bem arcaicas, e esses aí eu camelei, mas acabei achando. Essa questão da língua, né? A fonética da língua Terra-média, se aproxima um pouco também do hebraico? Então, só repetindo a pergunta. A pergunta então é sobre semelhanças de línguas da Terra-média com o hebraico, correto? Tem, na verdade, várias línguas com semelhanças com o hebraico. Não são as élficas, tá? É importante ter em mente que as línguas élficas, que são várias, a inspiração delas é primeiro o latim, grego, finlandês e também o galês, né, a língua celta. Mas a língua dos anões, né, o Rusdul, Rusdul, é uma coisa assim, eu não consigo pronunciar essa consoante, gente. Rusdul. Ela é inspirada diretamente no hebraico mesmo, tá? Veja, não é o vocabulário, tá? Não é que Tolkien pegou o vocabulário do hebraico e só usou. É a forma a morfologia das palavras. Então, o hebraico tem as tais raízes trilíteras, né, com 3 consoantes. O Kuzul também. Algumas coisas da maneira como você tem conjugação de verbo e tal, embora tenha pouco material. E a língua lá de Númenor, né, que deveriam ter sido os monoteístas originais, que depois viram idólatras, igual os israelitas. Então a língua deles também tem influência semita, um pouco também, não só do hebraico, como do acadiano, que era uma das línguas clássicas da Mesopotâmia. Tá? Oi. Quando você diz que o Tolkien, o Silmarillion, ele está propondo historiologia sobre esse universo mesmo da Terra-média, me faz pensar que, quando você está lendo, por exemplo, Hobbit, os Anéis, sei lá, os contos acabados, você vê a forma que as pessoas do universo estão lidando com todas essas coisas que aconteceram e, sei lá, a mitologia do lugar mesmo. E não é exatamente de uma forma muito explícita que eles estão lidando com essa crença. Será que é uma escolha de estilo na hora de escrever para não realmente, ficar jogando coisa desnecessária e tá implícito que, na verdade, no universo existe um certo risco religioso? Ou é só uma proposta do Tolkien dizendo, não é assim que essas pessoas lidam com isso e é uma coisa mais a vida primeiro do que uma coisa transcendental, assim? Essa pergunta é super importante, super complicada de responder, na verdade. O Tolkien, ele tinha, ao mesmo tempo que ele tinha essa fé muito clara, e ele queria construir um universo que fosse consonante ou não contraditório, pelo menos, com a fé religiosa dele, ele não queria que fosse uma coisa explícita, pregando, e mais do que isso, que tivesse elementos diretos da crença cristã atual naquele mundo. Isso ele não queria. Tá, então esse é um ponto que explica em parte o que você reparou, que você está super correto. Em especial no Senhor dos Anéis e no Hobbit. Tá? O Hobbit é um caso à parte porque o Hobbit ele nasce como livro infantil e ele nunca perde totalmente essa natureza de livro infantil. Então essas coisas não entram com tanta força no Hobbit. Agora, outra coisa, então a explicação interna, a explicação externa é um pouco essa, do Tolkien não querer pregar ou não querer colocar elementos diretos da fé dele. A explicação interna dentro do universo é a seguinte: no Senhor dos Anéis, você está vivendo uma época em que a interação direta dos Valar e de Ilúvatar com o mundo, ela foi ficando cada vez mais distanciada. Esses deuses, de certa maneira, foram tirando o pé do acelerador. Tá? Eles foram achando, agora que está chegando o domínio dos homens, que os elfos não estão mais na Terra-média, tá? Quem cabe aos homens, aos mortais de maneira geral, cuidar da Terra-média, e a nossa interferência talvez cause mais mal do que bem. Quando ela acontece, ela é mais sutil. Por exemplo, os magos. O Gandalf nada mais é que um anjo. O Gandalf é um anjo, o Radagast é um anjo, o Saruman é um anjo que cai de novo, tal como no fundo. Mas eles são enviados vestidos, entre aspas, como mortais, com limitações que são mortais, justamente para não forçar a mão, para não usar poder, digamos, na base da pancadaria, da coisa, né, de raios e trovões e luzes, para dominar, mas para orientar, os humanos a fazer o que é certo. Então é um pouco isso, a ideia de que conforme o tempo vai passando, você tem uma interferência direta divina cada vez menor no mundo, né, naquele período, e obviamente aí quando continuam as eras, aí tudo bem, aí volta-se uma interferência mais direta de Deus no mundo com a história que a gente conhece, no caso do Antigo Testamento, talvez. Mas o conceito por trás é um pouco isso. Olá, pois não. Oi.
Bom, Tudo bem. eu queria fazer uma pergunta que tem a ver com o que você falou, mas também já respondeu tão bem. Por que esse interesse, né? Eu gosto muito de perguntar o porquê. Por que esse interesse que você tem com uma pessoa científica, ou essas coisas? De onde veio? Entendi, de onde veio? Tá, de onde vem o meu interesse por fantasia de maneira geral? Tipo, da coisa que é difícil de explicar. Uma coisa que desde que eu me conheço por gente, eu sempre fui apaixonado por mitologia. Tá? A primeira vez que lá, quando eu comecei a ler Monteiro Lobato, e acho que o primeiro livro do Monteiro Lobato que eu li foi o Minotauro, né, que é a ida deles para a Grécia Antiga. E na hora eu já gamei mitologia grega, comecei a atrás de tudo que eu podia de mitologia grega, e comecei a ver outras mitologias também. Sempre fui família muito religiosa, muito católica, continuo sendo bastante religioso. Também sempre me interessei pela questão bíblica, como mito, inclusive, não tem problema nenhum em dizer que boa parte da Bíblia é mito no bom sentido, mito como tentativa de explicar a realidade de maneira narrativa, né, de enxergar por meio de narrativa a essência da realidade. E quando eu conheci Tolkien, na verdade fiquei de queixo caído por ver como alguém no mundo moderno conseguiu criar uma mitologia tão rica e tão bela, e às vezes mais coerente até do que mitologias antigas. Então é um pouco isso. É meio... Amor a gente não explica, né? Também tem isso. O quanto você acredita que esses paralelos com Tolkien em relação ao Testamento não são intencionais, propositais, uma repetição dos exemplos bíblicos, o quanto seria, na verdade, uma composição do mitológico universal, né? O tema do dilúvio apresentado em diversas... Dilúvio é muito comum, né? Tá em todo lugar no mundo. Quanto seria uma pontuação? Qualquer pessoa, quero colocar esse exemplo bíblico aqui, vou contextualizar, é uma construção mesmo dele. E quanto seria algo da composição geral, não teria uma relação direta, mas naturalmente se apresenta num contexto de construção de mundo, de uma mitologia. Tá. Eu acho que tem as duas coisas. Tem coisas que estão, mesmo quando eu mostrei na parte mais linguística, na repetição de palavras, assim, essas coisas estão muito no inconsciente coletivo literário de quem fala inglês. Né? Desde pequeno você ouvindo aquela cadência, aquelas palavras, na hora que você vai regurgitar, entre aspas, um texto seu, quando você vai compor uma coisa sua, aquilo lá está no background da sua linguagem, da sua imaginação. Agora, tem coisas que eu acho assim, o arco geral do desenvolvimento da história, por exemplo, a questão da criação e da rebelião do Melkor na criação, ou a maneira como o Fëanor se comporta, ou o que acontece com os Númenóreanos no Akallabeth, isso aí eu acho que são paralelos deliberados mesmo, e o Tolkien fala, todas as histórias são sobre a queda. Qual queda? É a queda de Adão e Eva. Tá? Então, isso aí, essa lógica geral do desenvolvimento do universo, isso aí eu acho que é paralelo intencional mesmo. As coisas que aparecem como linguagem, às vezes é o inconsciente linguístico coletivo funcionando. O que mais? Oi? Dentro dessa questão, você acha, é uma questão que eu e a Fernanda já discutiram, você acha possível pensar que na narrativa, a estrutura da narrativa bíblica, talvez sobretudo no Velho Testamento, a espelhamento do novo, haja esse paralelismo, talvez muito evidente, mas, no entanto, eu não consigo... É um pouco paradoxal, é como se todos os seres recorressem ao contrário da narrativa bíblica por recorrer a todo um arcabouço de diferentes mitologias que podem ter... Quer dizer, como se a forma perseguisse uma narrativa cujo conteúdo é muito mais difuso e disperso. Não sei, isso é uma questão que a gente tem. Não, eu concordo com você. Porque é o que eu falei, é o caso do... É a mesma coisa que o Lewis fez na trilogia espacial. Como é que você faz... assim... Os dois, né, o Tolkien e o Lewis, enxergavam muita beleza e muita verdade nas mitologias pagãs. Eles achavam, de alguma maneira, aquilo estava dizendo alguma coisa de essencial sobre a verdade, como o universo funciona. Tá? Ponto. Isso é um ponto. Segundo ponto. A narrativa cristã, a visão cristã de mundo, também é a verdade. Aliás, é a verdade, entre aspas, suprema. É o que deu realmente sentido para a existência humana.
Ora, a verdade não pode contradizer a verdade, né? Então como é que a gente faz para as duas coisas conversarem? Só que é difícil, às vezes nem sempre funciona e fica esse certo ruído, esse problema de uma certa lógica não casar totalmente. A questão, por exemplo, da própria criação, né, tem duas questões que são bem salientes. A questão da criação, que no mundo do Tolkien é um Deus, no fundo, hands-off, né? Tipo, tudo bem, ele propôs o tema. Meu tema é esse, e jamais vocês vão conseguir contradizer o meu tema. Mas dentro do meu tema, vocês têm liberdade para criar outras coisas, né? Que é o que os Valar todo mundo depois faz. Isso até é um pouco do ego literário do Tolkien, a visão dele sobre subcriação, né? Que a natureza humana, nós como seres criados por Deus, é a causa do Aule. O Aule é outra figura do Tolkien na narrativa, talvez. O Aule foi criado por Ilúvatar. Que impulso ele tem? O impulso de ser criador também, de ser o subcriador, né? Ou quando você cria um mito, você literariamente, ou como um mito, enfim, na sua cultura, você está agindo como um subcriador, alguém que está estendendo e ampliando e às vezes modificando o trabalho do criador primário lá em cima. Então tem isso. E tem a questão da mortalidade humana, né? Que na Bíblia, no Antigo Testamento nem tanto, né? Tem a mortalidade como punição, mas isso fica um pouco difuso ali e tal, só depois com Paulo, e ainda mais com Santo Agostinho, você vai ter que desenvolver isso claramente como a morte como punição pelo pecado. Pro mundo do Tolkien, não, a morte é o presente de Ilúvatar, né? E aí o Tolkien, ele resolveu isso de um jeito muito católico num livro do History of Middle-earth, que é o seguinte: qual é a única pessoa humana sem pecado que viveu até hoje? Nossa Senhora. Nossa Senhora está aí até hoje? Não, ela subiu ao céu. Ou seja, o destino do humano não era, talvez, se não fosse morrer com dor e não sei o que e tal, mas não ficar aqui na Terra para sempre, mas subiu ao céu, assim como aconteceu com Nossa Senhora. Não dá para pensar em coisa mais católica do que dizer isso, mas ele resolveu desse jeito. Enfim, mas tem ruído. Eu concordo que tem um ruído que é difícil de resolver às vezes. Não acho que seja uma coisa ruim. É só interessante como processo de criação. Claro. Só para complementar, Fala, César. O padre Paulo, que deve conhecer aqui, ele tem um discurso, né, sobre os Seus Anéis, e ele fala um pouco disso. Ele fala o seguinte: não existe uma religião preparatória para o cristianismo. Só que existem as sementes do verbo, ou seja, palavras, textos, discursos que estão ali, que elas carregam um pouco de valor que você pretende chegar em Cristo, né? Então ela não é necessariamente preparatória, mas ela tem ali a semente, o embrião. Então, o Padre Paulo fala um negócio muito interessante. Ele fala o seguinte: você usar elementos pagãos, tem duas formas de você analisar. Você está subindo a escada para algo maior, para um valor, para uma mensagem, ou você está descendo para emular aquilo? Então, quando você usa o elemento para subir e passar uma verdade universal, é aí que você está no caminho. Esse termo sementes do verbo é que os textos do Concílio Vaticano II sobre outras religiões usam esse termo também. É uma coisa que na teologia católica dos últimos 50 anos, uma coisa que ficou bem forte. Eu acho apropriado, eu particularmente não. O que mais? Algo mais? Pois... Só um comentário interessante. Na língua portuguesa, você falou essa coisa do ruído na obra do Tolkien. Do que, desculpa? Você falou essa coisa do ruído na obra do Ah, tá. Tentar conciliar cronologias, um panteão, unidade, todas as diferenças. E na língua portuguesa ele tem um poema que é um poema chave da nossa língua, que é o Lusíadas de Camões, que também tenta fazer essa conciliação. E é fascinante porque o que você falou agora, porque a saída que Camões dá um pouco é essa saída que você falou que o padre fala um pouco de que as alegorias do mundo pagão elas são escadas para as verdades universais. E até no final Camões diz: ó, isso aqui é brincadeirinha, na verdade, né, é o que vale Cristo, etc. Mas na verdade eu tenho uma pergunta sobre a situação editorial da obra do Tolkien no Brasil. Para mim não está muito claro ainda o que vai acontecer. A obra do Tolkien saiu da Marcos Pontes, não é isso? E está na Harper's College. Eu queria saber toda a obra vai ser traduzida, o que vai ser lançado, não lançado, se você pudesse. Eu sei que nem tudo, certamente todo o médico não pode ser revelado, né? Mas se você pudesse pelo menos adiantar alguma coisa sobre... A pessoa mais adequada para responder isso está lá atrás, que eu vou levar o microfone para ele. Eu
Eu explico depois. Depois? Tá bom. Fala dos Lusíadas, que você tinha comentado. Dos Lusíadas, uma coisa eu acho a linguagem de alguns poemas. Para traduzir poema, eu tenho me inspirado muito nos Lusíadas, inclusive. E uma coisa engraçada do que você falou, pelo menos algumas edições ainda modernas dos Lusíadas, tem lá o comentário do censor da Inquisição sobre o texto. Olha, realmente tem umas coisas pagãs aqui, mas foi só para ficar bonitinho e o Camões mandou bem, então vamos deixar passar. Então, é engraçado isso. Pois não, moça. Então, dentro desse misticismo, dentro da obra de Tolkien, pode também ter vindo do próprio catolicismo, pelo menos acreditamos dentro de muitos estudos dentro da igreja presbiteriana, que deixa muito certo fala. Acreditamos que o catolicismo mistura muito das religiões pagãs, então Espírito Santo, isso é idolatria. Se você pegar a Bíblia e for bater, é idolatria, mas o Tolkien ainda assim acreditava nessa religião. Então, às vezes, isso que parece tão pagão, tem, obviamente, porque ele é estudioso das mitologias, mas para ele é mais comum. Para os católicos é mais comum. Para os santos e tudo mais. Não, bom, não vamos entrar na briga aqui entre católicos e protestantes, porque ninguém quer uma nova. Eu acho que ninguém quer uma nova noite de São Bartolomeu por aqui, né? Por favor, né? Então, mas fora isso, eu acho que faz algum sentido, mas só para pegar um pouquinho no pé, o culto aos santos é um culto do cristianismo primitivo. Tá? Das catacumbas, do século II, século III, você já tinha culto aos santos. Mas enfim, de fato, eu acho que essa visão de que existem mais intermediários entre Deus e os homens, e que esses intermediários podem ser, digamos, você pode ter uma relação com esses intermediários que não é de adoração, mas de intercessão, que é o caso dos santos, é o caso dos anjos. Acho que certamente inspirou, sim, a figura dos Valar. Acho que tem bastante a ver. Pois é. Tudo bem. Eu queria, pegando o gancho que o César falou dos fluidos, você também falou muito da palavra do orgulho. Eu queria que você falasse um pouco se você acha isso. Eu acredito, o que me encanta no Tolkien é isso. Ele não é um provocador, ele não provoca na gente, mesmo ele sendo católico. Eu sou católico, mas tem pessoas que são evangélicas e assim por diante. Ele provoca na gente uma reflexão sobre a Bíblia, sobre tudo, sobre as mitologias, se você leu o Beowulf, o Polego, ele provoca o tempo inteiro. Eu acho que ele estava além da época dele, e essa provocação não chega até hoje. Eu sou católico, como está falando com o César. Tem pessoas na minha religião que discriminam eu porque eu gosto de tudo. Que é uma besteira monumental, né? Mas tudo bem. Entendeu? Então eu queria saber se você acha isso, se sentir esse lado provocador mesmo. Eu não sei se provocador, mas uma coisa que realmente, pra mim, é muito clara é essa vontade de chegar ao âmago das questões, enfim, humanas e até cósmicas, assim, tipo, o que significa, no caso do Senhor dos Anéis, né? O que significa o poder? E o que o poder faz com as pessoas, né? O que significa, o que é realmente adorar a Deus ou não? Tipo, qual que é o significado do que você cria na sua vida? No caso do Fëanor, né? É pra você ficar só pra você, pra pegar só pra você, ou é pra você compartilhar com todo mundo, né? Qual é o poder que a gente pode ou deve exercer sobre o resto da natureza, né? O problema do Saruman é muito claro. O problema do próprio Sauron. Esse desejo de dominar a natureza, que começa com uma coisa boa, né? Começa com, vamos organizar, vamos ser próspero e tal, e acaba virando tirania. Então, nesse ponto, sem dúvida, é essa coisa de cutucar as questões humanas mais básicas, com certeza. Na época, qual foi a reação do meio religioso frente ao texto do Silmarillion, né? A posição? Então, a gente tem que lembrar que o Silmarillion não foi publicado na vida do Tolkien, né? As reações foram mais para o Senhor dos Anéis. Nas cartas tem algumas coisas interessantes preservadas. E trechos foram sair dos pedaços, né? Que faziam parte. Na verdade, mais os apêndices do Senhor dos Anéis que citavam um pouquinho. Uma coisa que deu assim, em geral, vários teólogos porque assim, o Lewis já tinha conquistado uma fama considerável entre os teólogos ingleses daquela época.
E vários teólogos que eram amigos do Lewis também eram amigos do Tolkien, monges beneditinos, jesuítas e tal. E esse pessoal se interessou bastante pela obra do Tolkien naquela época, lá na Inglaterra, pelo menos. E teve algumas briguinhas, coisa light, assim. Um chefe de uma livraria, o dono de uma livraria católica inglesa, escreveu pro Tolkien dizendo: olha, esse negócio aí da reencarnação dos elfos tá errado, porque onde já se viu, não pode reencarnar e tal. E o Tolkien deu uma resposta toda argumentada teologicamente pro cara tal. Mas não foi nada, não teve nada apocalíptico, assim. Foi uma coisa. Em geral, foi bem abraçada, assim. Vejo que veio o concurso submarino. Não. Criação, nada Que eu saiba, pelo menos. Nada muito. Não, senhor, o que saiu publicado depois da morte dele já é década de 70, então... Não, o Tolkien morreu em 73, o Silma saiu em 77, não, então... já teve João 23 e todas as reformas dele Sim, da igreja. sim. Deu pra dar uma aliviada. Que o Tolkien, aliás, ficou meio assim, porque acabaram com a missa em latim, ele ficou muito chateado que não tinha mais missa em latim. Coitado do Tolkien, mas enfim, ele é um cara mais tradicionalista mesmo nesse aspecto. Mas... Você sabe por que Lewis e Tolkien brigaram num certo momento? Já ouvi falar que eles se afastaram, depois retornaram. Que eu me lembro, não teve nenhuma grande treta assim, cara a cara, tipo, vamos dar... o que teve foi um afastamento mais gradual. Tem algumas coisas que é o seguinte, o Lewis virou uma figura, ele virou meio que o teólogo popular. O Lewis virou o padre Fábio de Mello da Inglaterra na época, foi isso. E aí o Tolkien ficou meio puto com essa história. O cara, e alguns livros que saíram dele, ele começou tá falando umas bobagens aqui e tal, não sei o quê. E o Tolkien realmente ficou chateado que quando o Lewis virou cristão, ele não virou católico, ele resolveu virar anglicano. Então rolou uma coisa meio fla-flu ali. Teve um pouco isso. E o Lewis tinha algumas críticas, o Tolkien tinha algumas críticas sérias a Nárnia, né, que também bombou, e falou, então, como que pode essa bagunça? Então faz o menor sentido essa mitologia de Narnia, os caras fazendo o maior sucesso. E o Lewis também tem a famosa frase do Lewis, né, not another fucking elf, quando o Tolkien ia começar a ler as coisas lá nos Inklings. Não sei se é apócrifo essa frase, mas tipo, de novo, elfo, Tolkien, inventa outra coisa aí, velho. Então, mais diferenças um pouco teológicas, um pouco literárias, mas eles nunca brigaram pra valer, assim. E o Tolkien quando o Lewis morreu, obviamente, o Tolkien ficou muito triste. E engraçado que a mulher que o Lewis casou só no final da vida, né? E a esposa dele ficou muito amiga da Edith, da mulher do Tolkien, da Joy Davidson, uma americana. Pois não. Eu sou da área de tradução, né? Então, sempre que a gente vê que um livro ele vai ser traduzido novamente, é sempre muito interessante, porque isso abre portas, né, para corrigir alguns erros por falta de... Been there, done that. Tudo, né? Então, é sempre uma oportunidade muito interessante, né? E o que eu queria saber de você, Reinaldo, é até que ponto a tradução da Valdeia é uma ferramenta de consulta ou não é uma ferramenta de consulta de forma nenhuma? Porque é tentador, né? Você já tem uma obra traduzida do livro, no caso o Silmarillion, que é o que você vai traduzir agora, depois da queda de Gondor, já está traduzindo. E a gente que estuda, né, a gente vê esses casos de obras que foram traduzidas uma vez e depois traduzidas novamente por pessoas diferentes, e a gente sempre vê mudanças que ou são boas ou que são ruins, e a gente pensa, nossa, mas sabe por que não leu ali? Ali tava bom, por que não leu aquela versão boa que manteve, né? Então eu queria saber de você, assim, até que ponto a tradução da Valdeia é uma ferramenta de consulta ou não? Tá. Bom, a pergunta então é sobre comparar ou não a minha tradução com a tradução anterior de Silmarillion. É complicado, tentando até colocar as coisas de um jeito ético aqui. Eu respeito a tradução da Valdeia, mas eu nunca gostei dela. Nunca gostei mesmo dela, infelizmente, assim. Assim como já falei, inclusive, minha orientadora foi a Lenita, tradutora do Senhor dos Anéis. Já falei, inclusive, em congresso na frente dela, que eu não gostava da tradução do Senhor dos Anéis dela. Ela não cortou amizade, incrivelmente, depois disso comigo. A Lenita é um doce, é muito boazinha. Então eu acho que... Então eu não cheguei a ler o livro inteiro, na época que saiu. Tá? Eu entrevistei o Ronald Kirmes na época sobre a publicação em 99, se não me engano. Então eu acabei tomando a decisão de não consultar. Em princípio não estou consultando. Eu quero fazer uma coisa que seja mais radical, em certos aspectos mais estrangeirizadora, você deve conhecer o termo da área de tradução. Uma coisa que realmente siga mais de perto essa coisa meio visceral do Silmarillion, que
que depois, vendo outros textos, o Silmarillion até que é atenuado, tem coisa do Tolkien muito mais arcaica do que aquilo. Obviamente que isso tem prós e tem contras, mas a minha aposta é um pouco essa. Mas é engraçado que eu acabei de descobrir que a gente tem o nosso sistema na internet do Trello, que é um site lá de organização, pra a gente fazendo o nosso Esepara Maardo, né, o livro dos nomes de Arda. A gente está colocando bonitinho todas as traduções padronizadas para saber da nomenclatura, que é muito importante e tal. E eu propus uma coisa para um ponto de topografia lá de Silmarillion, da geografia de Beleriand, e eu descobri que foi evolução convergente. Eu propus o mesmo termo que a Valdeia tinha usado na coisa dela. Então talvez eu seja meio malvado, você tenha coisas positivas ali e tal. Mas, enfim, eu estou tentando pegar algumas coisas, por exemplo, de nomenclatura tradicional topográfica do Brasil ou de Portugal, essa coisa ibérica que ficou em lugares mais isolados, tal. Por exemplo, um termo que a gente não tem um grande equivalente em português, que é mound. Mound é bem... ou cairn. Mound é um negócio bem específico para... é um monte, é um morrinho artificial feito para túmulo de pessoa nobre. Isso que é um mound, tá? E existem mounds funerários na ilha de Marajó. Inclusive eu falo disso no meu livro sobre arqueologia brasileira, 1499, que está R$19,90 na Amazon, quem quiser. E lá em Marajó eles chamam os mounds de tesos, que é um termo que aparece já em Portugal no século XV. Então eu estou usando teso, tá? É uma referência amazônica no Silmarillion. Não sei se é uma boa ideia ou não, mas que não é amazônica, né? Originalmente é ibérica, mas que sobreviveu lá na Amazônia. Então esse tipo de coisa que eu estou tentando fazer às vezes. Algo mais? É isso? Obrigado então, gente. Obrigado.